a sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. ICCM, a tua comunidade. Porque normalmente eu pego na palavra, nós pegamos na palavra e vamos ler. Mas esta madrugada, quando eu estava a pensar naquilo que eu iria compartilhar, veio um pensamento ao meu coração. Se nós consideramos aquilo que está aqui como uma carta de Deus para nós, mas ao mesmo tempo eu pensei, veio ao meu coração que há cartas específicas escritas a grupos de pessoas em particular. Por exemplo, a carta aos Coríntios foi escrita para aquele povo em particular. E quando, creio que foi por Deus que, ao pensar no que eu ia dizer, eu estava a sentir, eu vou entrar numa privacidade de alguém a quem Paulo escreve. Paulo não escreveu diretamente para mim, porque eu não estava em Corinto na altura em que estas coisas aconteceram, nem aquilo que lá está escrito. Algumas eu adapto à minha realidade, mas foi escrito especificamente para este povo. Se eu vou ler a palavra, eu vou ler as características, as irregularidades, a graça, a maravilha daquilo que Deus estava fazendo no meio deste povo. Então, houve um programa na televisão que eu só sei o nome, nunca vi, pela graça de Deus ainda tenho essa possibilidade. Todos nós temos essa possibilidade de não pormos coisas mais diante dos nossos olhos, mas senti-me como invadindo a privacidade de alguém. E quando cheguei à primeira carta, fui-me lembrando das coisas que ao longo dos anos tenho lido, e esta igreja de Corinto era uma igreja demasiado complexa, cheia de problemas, cheia de dificuldades, e há uma palavra muito comum que Paulo usa: nisto não vos louvo. Nisto não vos louvo. Nisto não vos louvo. Eu queria escrever uma carta a quem fosse espiritual, mas vós sois carnais, porque se há dissensões, se há divisões, se há contendas, então vocês não são espirituais, vocês são carnais, significa que vocês vivem na carne. E eu pus-me a pensar, logo no capítulo 1 ele diz: eu ouvi pela família de Cloé que vocês têm contendas entre vós. Alguns dizem, eu sou do Luís Miguel. Perdoem aplicar ao nosso tempo. Eu sou do Vítor Pinto. Eu sou do Luís Domingos. Eu sou do Faria. Mas acaso está Cristo dividido? Depois, no capítulo 2, nós encontramos outra dificuldade. No 3, ainda Paulo volta a dizer: mas quem são os homens? Há um que planta, outro rega, mas Deus é que é o nobre que dá o crescimento. Nós nada somos, nós só somos cooperadores. E cada um deve se encontrar fiel, fazendo o seu melhor. Não somos nada. E depois ele diz: como é que vocês consentem que alguém que vive ou que faz da esposa do seu pai a sua amante viva dentro da comunidade? E eu pus-me a pensar, não, eu estou a entrar, eu estou a ir a uma igreja onde eu não quero estar. E depois no capítulo 5 ou 6 eles começam, os problemas que tinham entre eles não resolviam, levavam aos tribunais seculares.
E Paulo diz, acaso não há ninguém com inteligência entre vós que seja capaz de julgar as coisas? E vamos lendo, e depois uns interrogam, como é que é em relação ao casamento e às coisas sacrificadas aos ídolos? E depois no capítulo 10 Paulo diz, escutem por favor, lembrem-se dos israelitas por causa da forma como viveram, como Deus foi tratando com eles, não hajam da mesma maneira. No capítulo 11 destaca-se aquilo que eu hoje vou abordar, que é a questão da ceia. No capítulo 12, Paulo diz, em relação aos dons espirituais, vós no passado éreis gentios e pagãos e seguiam por os ídolos, mas agora não é assim. Agora há coisas novas. E então fala dos dons espirituais, fala da unidade do corpo. No capítulo 13 fala na excelência do amor. No capítulo 14 fala da manifestação dos dons usados pela igreja. E eu ponho-me a pensar, como é que uma igreja tão carnal, tão a viver de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus pensamentos, com as suas ideias, até podiam escolher o líder que quisessem. E havia dons espirituais, havia manifestação de dons espirituais. Há coisas escritas a esta carta que não estão escritas noutro lugar qualquer. O capítulo 15 é um capítulo de excelência em relação à ressurreição dos mortos, dos quais aqueles que nos antecederam na fé já estão na glória com Jesus. Fisicamente não. Estão no túmulo, estão dormindo, mas um dia, ao soar da trombeta, vão se levantar dos mortos e vão para estar com Cristo. Não digam, porque eu digo, amém. E depois algumas recomendações no capítulo 16. E eu pus-me a pensar, eu invadi a privacidade destas pessoas e sinto-me mal. Mas num capítulo aqui, simples, li uma coisa que tocou o meu coração e que diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Ou alguém pensa alguma outra coisa? Sabem que os injustos não vão herdar o reino de Deus. Não erreis. Uma coisa é pecar, outra coisa é errar. Mas há alguma diferença, irmão? Por exemplo, um erro é eu calçar uma meia cinzenta e uma meia preta. Mas não estejam à espera que eu levante agora a calça para ver se eu errei. Mas é um erro, é um lapso. Acontece, sabe? Eu levantei-me, ainda estava meio adormecido, não havia luz no quarto e pus a mão, estavam as meias uma na outra, calcei e vim-me embora, pus as calças, não notei, claro, quando levantamos, não vou levantar para verem. Quando levantei, notei que tinha uma vermelha e uma amarela, mas como está escondida não se nota. Agora, quando alguns andam de calções na rua e depois de ténis e meias até ao joelho, eu não gosto de ver, mas isso, cada um é como é. Agora, se víssemos um com uma meia amarela e uma meia vermelha, achávamos graça, mas agora usa-se tudo e cada um é livre para fazer como convém. Mas a Bíblia diz, não erreis. Pecado é grave. Nem os devassos, nem os idólatras, por favor, não se identifiquem com estas pessoas, porque estamos a falar da igreja de Corinto. É longe daqui. É muito longe daqui, graças a Deus, nós estamos em São Pedro do Estoril. Bom dia! Eu não sei a língua que eles falavam, certamente não era português, porque não são todos que dominam a língua de Camões. Só nós, e há alguns até com alguma dificuldade. Falamos portunhol, português, espanhol, espanholês, mas desenrascamos e estamos a viver juntos. E a Bíblia diz, mas não erreis, nem os devassos,
nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E alguns são capazes de pensar, por favor, não fale de mim aí. Eu estou a falar de algumas características que eu tinha. Se vocês não gostam, é um problema vosso. Mas Deus gosta de mim. Deus gostou de mim como eu era. Gosta de mim como eu sou. E houve alguém que disse, Deus gosta de nós como nós somos. Que bom. Deus ama-nos como nós somos. Alguns não estão convencidos. Deus ama-nos como nós somos. Deus enviou Jesus para morrer na cruz como nós somos. Deus continua a trabalhar connosco como nós somos. Mas agora permita-me que lhe peça que raciocine antes de dizer alguma outra coisa. A sua graça é tão grande que não permitirá que continuemos como somos. E a Bíblia diz que não erreis, estes não entram. E é o que alguns de vós têm sido. Eu não fui todas as coisas, eu não tive problema de efeminado. Mas há pessoas que tiveram. Alguns foram ladrões mais eloquentes ou mais jeitosos ou com mais genica do que eu ou do que outros. Mas não cante muitas coisas, não diga muito, porque depois é apanhado pelas suas próprias palavras. Seja o vosso falar sim, sim, não, não, e o demais deixe nas mãos de Deus. Mas o versículo não termina aqui e diz, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados. Louvado seja Deus! Fomos no passado assim, agora já não somos. Agora era de ouvir um grande amém. Fomos! Os que praticavam estas coisas não errem, porque não vão entrar. Mas nós fomos assim, mas já fomos lavados. E não podemos estar a olhar as manchas ou o lugar. Olha, sabe, esta camisa tem uma mancha, não estou a ver. Mas tinha aí uma nódoa de café. Como é que disse? Tinha. Mas já não tem, porque foi lavada. Saiu. E a Bíblia diz, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então eu já me consigo identificar com esta igreja. Já não sou intruso. Já não sou intruso, porque eu identifico-me com eles. Não fiz tudo o que eles fizeram. Mas em algumas coisas fui pior do que eles. Excedi-me bastante em relação a eles. Sabem que eles tinham por hábito, quando era a ceia do Senhor, e é o que nós vamos celebrar hoje, é muito sério. Às vezes nós pensamos que esta coisa de passarmos, virmos assim, virmos tomar o pão e o vinho e depois irmos para o nosso lugar, que é coisa que não há espiga, não há problema, isto aqui eu vou e mais nada. Não é bem assim. Esta é das reuniões da igreja aquela que tem maior elevação espiritual. É de uma seriedade que nós nem sequer percebemos bem o que estamos a fazer. A Bíblia diz, no versículo 17, e agora eu vou pedir que, do capítulo 11, nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Versículo 18, porque, antes de tudo,
só um pequeno parênteses, se a versão ali, quando vem a A, é Almeida atualizada. Está bem? É a versão de João Ferreira de Almeida atualizada. Alguns têm a corrigida, outros têm a NVI, outros têm a NTLH. De maneira que não se preocupe se não soa bem. Se conseguir ouvir-me, conseguem me ouvir? Pronto. Sigam por aquilo que eu digo. Se quiserem acompanhar por ali porque não têm a Bíblia, se notarem diferente, não digam. Ele está a dizer uma coisa diferente. Não, a ideia não é essa. É as várias versões da Bíblia. O que é bom e agradável, porque até ao estudá-las assim, nós ficamos com uma visão mais clara do que diz o texto bíblico. Versículo 18, então. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. E, em parte, o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Um dia falei aqui sobre a vinda do Senhor e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isto dentro do povo de Deus. Mas a Bíblia diz, até é bom que haja heresias, porque os que são fiéis vão se manifestar, os outros vão se deixar pela corrente. A Bíblia continua a dizer, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Eu não acredito. Porque nós não celebramos como eles. Ainda estão cá, não estão? Façam só um sinal, é porque estas luzes são boas, mas façam assim para eu ver que estão cá, graças a Deus. Então posso continuar. Então apertem o cinto, por favor. Nós não celebramos a ceia como eles celebravam. Ou, aliás, as diferenças não são muitas, mas eles celebravam uma prática, tinham uma prática que podia não ser comum noutras igrejas, por exemplo, de Éfeso, nós não sabemos, de Colossos também não, nem de Filipos, mas eles tinham uma prática, traziam comida, faziam aquelas cerimónias ágape, em que cada um trazia, mas não comia do que era seu. Comia do que os outros trouxeram, e o que ele trouxe e que fez, ele repartia para os outros, então comiam em comum, mas aqui não. Este é o meu. Trouxeste? Não. Desenrascaste-te. Isso é um problema teu. Os que tinham, comiam e ficavam, já não posso mais comer que nem um abate. Mas outros ficavam com fome, outros até se embriagavam. Mas estamos a brincar com as coisas que são espirituais? Mas isto não tinha propriamente a ver com a ceia, mas era as festas ágape, em que cada um compartilhava. Se um dia já fizemos estas refeições familiares, o que são uma bênção muito grande. Pois alguns já nem se lembram. Agora Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, a ceia tem aqui, nesses versículos, um princípio muito importante que não podemos nunca esquecer. Estamos aqui para trazer à nossa memória a pessoa bendita do nosso Salvador. Não estamos aqui nem pelo Faria, nem pelo Joaquim, nem pelo Alberto, nem pelo Antunes, nem por quem quer que seja. Estamos aqui
por aquele que é Rei dos Reis, que é Senhor dos Senhores, que só Ele merece honra, glória, louvor para todo o sempre. Ao nome de Jesus. Ele é o único. E quando nos reunimos é para trazermos à memória. Eu não sei bem, não estava lá, eu não caminhei com Ele na via dolorosa, não faço ideia do sofrimento. Eu vi alguns filmes, por favor esqueça os filmes. Aquilo que passou com o Mestre é bem pior. Eu não percebo como é que Ele me amou. Não consigo explicar o amor tão grande que Ele ainda tem por mim. Não consigo entender. A noção que eu tenho hoje é que eu tenho algum valor, mas foi dado por Ele. Porque em mim mesmo eu não tenho nada que se aproveite. Se tirarem Jesus, desaparece tudo. Se tirarem Jesus da nossa vida, não fica nada. Amém! Mas é para dizer com todo o coração. Não fica nada, nada, absolutamente nada. Ele digna-se viver aqui onde não há espaço e onde há escuridão e onde muitas vezes é tanto lixo que eu não sei como é que Ele aguenta e não se vai embora. E nós dizemos, fica, Senhor, por favor, porque não tenho melhor para te dar. Lembrando-nos dele. Quando nós vimos para tomar a ceia, para nos lembrarmos dele. Não tem a ver com a transubstanciação. Não repitam. Porque depois alguns podem ter problemas aqui nas cordas vocais e eu não me responsabilizo. Mas ensinaram-nos isto quando éramos pequeninos. Na Igreja Católica Apostólica Romana. Diziam que aquele pedaço de trigo espalmado, a hóstia, era o corpo de Cristo. E tínhamos que ter cuidado e meter lá no céu da boca e dar. E não podíamos morder. Porque era um crime. Porque aquilo era o mesmo corpo de Jesus. Passados tantos anos, perdoem-me, com respeito pelas pessoas. É carne podre que servem. Passou do prazo, do limite, porque são passados muitos anos. É pão e é vinho que só são símbolos do corpo e do sangue vertido em meu lugar. Quando estou na ceia, estou centrando a minha atenção naquele que me ama, que me salvou e que foi à cruz quando eu ainda era seu inimigo e dizia à boca cheia, não quero saber dele. A única cerimónia que nós fazemos aqui, fazemos 3 cerimónias. O batismo bíblico, que é a imersão nas águas e o sair das águas, é o casamento e é a ceia. A única que vai perdurar para a eternidade é a ceia. Jesus disse, desejei muito comer convosco esta Páscoa, até que a volte a tomar lá. O casamento não é para a eternidade, fiquem contentes. Alegrem-se. Eu vou ficar triste. Mas por favor, vocês alegrem-se. Há alguns que estão a levar uma cruz muito pesada. Eu escolhi mal, então, mas você deu testemunho que foi a bênção de Deus para a sua vida. Agora aguente-se. Eu estou satisfeito. Eu gosto muito da minha miséria. No domingo passado fizemos 34 anos de casados.
Para aqueles que estão a pensar casar, deixem-me só dizer-vos isto. Não sou eu que vou fazer a cerimónia, por isso vou aproveitar. O sim não significa que está feito. Vocês têm que construir a dois. Têm que construir a dois. Com dissabores, com muita lágrima, com muito sofrimento, com muita... Não sei onde é que se vai buscar paciência, não sei. Não faço a mínima ideia onde se vão buscar as coisas. Ninguém dá o manual quando a pessoa diz sim, diz são marido e mulher, beija a noiva. Esse é o momento que... Pois, mas depois... Mas eu digo-vos uma coisa. Eu tive a possibilidade de servir em algumas igrejas. E quando as pessoas vêm à igreja... Vêm, mas cada um vive na sua casa. Ninguém sabe do que eles fazem, nem da maneira como vivem. Está cá alguém? Quando nós chegamos a esta comunidade, quando nós chegamos à Associação Remar, tem muitas coisas que convém não falar, porque somos humanos, as nossas fraquezas manifestam-se, infelizmente, no ministério onde estamos. E pedimos ao Senhor que tenha misericórdia. Mas é lindo, porque aqui não temos que nos pavonear com nada. Porque nos vemos uns aos outros todos os dias. E ainda por cima temos que vir à igreja. E aqui, se levantamos as mãos, olha. E fala muito quem tem muito que se lhe diga. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Por isso é que eu disse que é sério. É sério. Não é preciso virmos para aqui com nostalgia, chorando, não. Não faça isso, alegre-se. Se eu me comovo, é porque é o meu coração. São emoções que eu não consigo conter cá dentro e manifestam-se em forma de lágrima, mas é de uma alegria extraordinária saber que Ele me amou e que um dia, se eu for fiel, eu vou tomar isto com Ele. Ele vai me servir. E eu queria ser eu a tomar o seu lugar e servir. Mas Ele vai ter essa possibilidade, Ele quer fazer isso. Não percebo, mas não me perguntem, porque eu não quero ir por aí. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu fui ensinado na igreja tradicional, porque eu fui obrigado a ir à missa, pelo menos para me divertir nos bancos corridos. Mas depois, quando chegávamos lá, levávamos carolo e pancada e bolachas. Fomos ensinados a fazer o exame de consciência. Só que nós damos a volta à consciência. Ou não é capaz? Não aprendeu a dar a volta? A consciência acusa, mas a gente dá-lhe um jeito. Não sou assim tão mal, há outros piores do que eu. Se eu me comparar com aquele, sou um santo. Eu não sei porque é que não puseram ainda um nicho para me colocarem lá. Mas, por favor, ponham em tamanho natural, não façam estátuas muito pequeninas. Senão as pessoas pensam que eu era um deus anão. Examine-se. Se uma coisa é a atenção que nós temos ao Senhor, outra é termos o cuidado de olharmos a nossa própria vida. E se tivermos esta atenção, é uma bênção muito grande. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma. Porque o que come e bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Esta é uma outra situação. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já partiram. A Bíblia diz, não discernindo o corpo do Senhor, mas o corpo agora não é o pão, nem é o vinho.
O corpo é aquele e aquela que está sentada ao teu lado. Eu posso não gostar, eu não vou muito com a cara dele nem com a cara dela. Eu não suporto, tenho um feitio e um temperamento a Jesus. Mas porquê? Porque ele sabe que ele também tem o direito de, como tu, estar neste lugar, ser um remido. Não somos nós que escolhemos. Tu não escolheste nascer na família onde estás. Na família espiritual, quem decide é Ele. Ele é que junta à igreja aqueles que vão sendo salvos. E a pedra ao teu lado vai-te esmagando, vai-te triturando, tu vais fazendo o mesmo aos outros e vamos ficando como aquelas da praia, macias, que até dá gosto de pegar porque não têm arestas, mas levou muito tempo até ficarem assim. Somos tão diferentes. Tão diferentes. Usam, eu estou a ver aqui um bigode branco, grande. Eu não sou capaz, outros têm bigode preto grande. Meu pequenito, uns usam uma aparência de barba escura, a minha já está branca. Quando era miúdo eu queria ter cabelos brancos e ser calvo. Eu sei, é um problema meu, não é vosso. E hoje sinto-me contente. Alguns têm medo quando olham para o lugar onde tomam banho e veem os pelos. Ai, eu não tenho problema nenhum desses. Deus deu, Deus leva. Graças a Deus. E esta coisa do corpo do Senhor é muito interessante. Não fomos nós que nos escolhemos. Eu não consigo entender porque é que Deus me colocou aqui. Não tem que encontrar explicação. Ou nós mentimos cantando, porque o crente não mente. Amém? Pode. Ou não mente. Não mente. Mas às vezes dizemos, Senhor, eu estou disposto a levar a cruz. Mas quando ela vem, quando é a altura de metermos o ombro, conta comigo, Senhor, eu vou onde tu quiseres. Olha. Não, nós não fazemos isso. Eu estou a falar dos crentes de Corinto. Eu sei que os irmãos estão a entender. Quando for a altura de eu terminar, façam-me sinal. Porque hoje eu sinto-me como peixe na água. A sério. Mas eu não vou demorar muito tempo. Pensar no Mestre. Pensar em Jesus. Pensar em mim mesmo. Quem eu sou. O que é que eu faço aqui? Qual é a minha relação com Jesus? Será que eu tenho a certeza que se morrer hoje eu vou para o céu? Não responda. Tem a certeza, se partir hoje, vai para o céu? Eu não sei o que é o céu. Vamos definir por palavras simples. O céu é o lugar onde Deus habita. Vai para lá? Suponhamos que morre e vai. E quando chega lá à porta não está o Pedro à espera. Isso é treta, isso é conversa. Ele não manda no tempo nem nada. Essas coisas estão nas mãos de Deus. A responsabilidade dele ele não dá a ninguém. Nem a sua glória ele passa aos homens. Quando chegarmos lá, Deus vai te perguntar, olha para ti e diz-te, por que razão é que eu te hei de deixar entrar? O que é que tu lhe vais responder? Eu portei-me bem. Eu fui quase todos os domingos, ainda que obrigado, mas eu ia lá ao ICCM. Eu procurei cumprir. Ele diz, não faço ideia do que é que tu estás a falar.
Vocês querem é ouvir o que eu ia dizer. Se ele me perguntasse a mim, eu dizia porque eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. E isso basta? Claro que basta. Agora, não é chegar lá, já sei a música, a letra também já... Olha, é porque eu fui salvo por Jesus. Sim, mas o teu nome, como é que tu te chamas? Vê lá se consta. Não, aqui não consta. Por favor, vejam lá. Não. Se não está, não está. Se nós não temos a capacidade de olhar a nossa própria vida, se nós não temos a capacidade de perceber que estamos num lugar onde, sendo diferentes, mas todos nós, pelo menos aqueles que foram salvos, porque alguns ainda estão a aguardar, e que Deus tenha misericórdia de ti, e tu mesmo tenhas misericórdia de ti, se ainda não és, que te apresses. Porque quando nós vamos aos cemitérios, há campas de todo o tamanho. Ontem, no fim do dia, ouvi dizer que vinha uma família de Toulouse para Portugal, para Mursa, e em Zamora houve um acidente e 3 crianças perderam a vida. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. E se não estiver, não se preocupem, porque eu estou bem. Eu vou estar bem. Tenho essa certeza no meu coração. Eu vou estar bem. E que Deus ajude quem fica cá a suportar a minha ausência. Pelo menos daqueles que me amam, dos que me detestam. Que alívio. Mas não se preocupe, porque eu tenho um amigo que depois fica com a mesma sensação em relação a si. Nós temos que nos suportar com as nossas diferenças. É uma bênção eu ter-vos como meus irmãos. Eu gosto de vocês, eu amo-vos. Não sei porque é que Deus fez gente tão diferente, mas estamos aqui. E a Bíblia diz, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados pelo mundo. Três coisas importantes. Pense no Senhor. Pense em si mesmo. E pense nos outros. Esta é a responsabilidade, pelo menos, daqueles que já assumiram um compromisso com Jesus e desceram às águas no ato do batismo. Porque eu não quero que aqueles que ainda não se juntaram ao corpo não se sintam envergonhados por causa da minha vida. Porque se nós fizermos tropeçar um pequenino, e um pequenino é aquele que está a aguardar a oportunidade de entrar, mas ele olha para mim e diz, para o quê? Viver como este? Então prefiro ser como sou. Que as pessoas não façam isso, mas que sintam inveja. O que é que tu tens que eu não tenho? O que é que tu vives que eu não vivo? O que é que mexe na tua vida que não mexe na minha? Que as pessoas sintam desejo de Deus. Amem este desejo de se apegar. Eu quero ser como tu. Eu choro, eu comovo-me, porque não sou capaz. Mas sei que um dia vou ser como Ele. Aleluia! Tenho esta esperança. Aqui pode não ser possível, mas estou caminhando, estou forçando, estou teimando. Mas quero ser como ela. Quero. E quando canta não é só por cantar, e a melodia é gira. Isto até, se cantar à noite, até é capaz de me fazer adormecer, porque eu tenho dificuldade em dormir. Quero ser como tu. Não, vou pedir ao Tony. Tony, por favor, canta aí ao meu lado para ver se eu adormeço. Não, isto não é uma canção de embalar. Nós não mentimos. Cantamos, mas queremos sentir aquilo que cantamos. Amém? E ao fazer nesta manhã aquilo que Jesus instituiu, porque Paulo disse, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E Jesus disse, já não vos somos servos, mas amigos, porque tudo quanto recebi de meu Pai,
vos tenho feito conhecer. Paulo recebeu e ele deu, não guardou. Era uma igreja difícil, confusa, mas eu não me importava de ser pastor lá. Porque os erros corrigem-se. As anomalias tratam-se. Agora, há igrejas tão perfeitinhas que não mexe. Irmão, não se mexa, fique naquela postura, não se ria. Porque rir num culto é pecado. E depois não há manifestação de dons espirituais. As pessoas não falam línguas, as pessoas não cantam em línguas, as pessoas não oram em línguas, as pessoas não levantam as mãos, as pessoas não engrandecem a Deus. Nós éramos assim, maus, ruins, mas foi esses que Deus escolheu para fazer parte do corpo. Se ele era um bandido da pior marca, eu não era, mas se Deus fez um milagre tão grande como ele, fez maior comigo.